é sobre exemplos de dinâmica de corpos rígidos, né? A gente analisou muito a rotação, mas agora a gente vai combinar translação e rotação de corpos rígidos, né? Em exercício de aplicação, então primeiro vai fazer a máquina de átodo, onde a gente vai considerar a roldana em consideração. Depois a gente vai mostrar que eu não tenho dissipação da energia cinética devido ao atrito cinético, se eu estou com atrito estático, se eu estou com rolamento sem deslizamento. Nós vamos mostrar também a dinâmica da bola de bilhar, em alguns casos o que acontece com a velocidade de antimassa e a velocidade angular de rotação nos diferentes instantes, né? E depois, finalizando, o pêndulo, né? O pêndulo com a dependência de corpo rígido, ou seja, eu vou ter uma esfera, que é um corpo rígido que está ligado com um fio, e a gente vai analisar qual é que é a frequência e o período, né? Associado a esse pêndulo, e vamos analisar qual é que é o limite usual nosso, né? Sem considerar o corpo rígido, né? Explicitamente, ou seja, ao invés de considerar uma massa pontual conectada com o fio, a gente vai considerar uma esfera que tem um raio e uma massa. Bem, são exemplos de dinâmica, né, de corpos rígidos. Tá? Começando então com a máquina de Atwood, que é essa tradicional, né, são duas massas ligadas por uma polia, né, e essa polia está ligada com um eixo, né, no teto. Né. Então, basicamente, as leis de conservação que a gente vai usar vai ser as leis de conservação de partículas, de sistemas de partículas, né, porque corpos rígidos são o caso particular de sistemas de partículas, né, a gente mostrou na aula passada o que vai acontecer. Então, o que eu quero determinar aqui, basicamente, é de duas maneiras quanto é que a aceleração, qual o valor da aceleração dos bloquinhos, né? Então, quando há aceleração aqui nos bloquinhos, qual é que é o valor da aceleração? Vamos fazer isso de duas maneiras, uma combinando as dinâmicas de translação e rotação desses objetos, na verdade, só o que tem rotação é a roldana, então a roldana vai ter rotação e os bloquinhos vão ter translação, né? A gente vai combinar essas equações de movimento, né? Essas informações de translação e rotação e tentar obter qual é que é a aceleração, tá? Usando primeiro as leis dinâmicas vetoriais, depois usando conservação de energia mecânica, né? Explicitamente, considerando que eu tenho um sistema de três partículas aqui, né? Entre aspas, a gente vai ver como é que vai funcionar a conservação da energia mecânica. Então aqui estou considerando que o atrito entre a roldana e o eixo, né? Em que ela está conectada, que passa pelo seu centro, né? Não vai ser considerado, vai ser desconsiderado esse atrito, não tem atrito entre a roldana e o eixo, mas não vamos desconsiderar o atrito entre os fios, né, ou a corda, e a roldana, porque senão a gente não teria o giro aqui da roldana. Então, o único atrito que vai ter vai ser do fio da corda com a roldana. Né? Certo? O fio não desliza, então não tem deslizamento do fio, né? Então significa que o movimento aqui de velocidades instantâneas dos objetos vão ser conectados com a velocidade tangencial aqui na roldana. Né? Aqui, então, vou começar com uma dinâmica de translação, inicialmente. Então, eu tenho três corpos, né? Três corpos. Aqui eu estou fazendo os diagramas de corpo livre para os três objetos, né? Aqui eu estou assumindo que o meu sistema de coordenadas cartesiano, que eu vou utilizar para fazer a decomposição de forças, né? Eu vou considerar o movimento desses três objetos no plano XY, onde o Y é positivo para cima, com isso eu já consigo ver os sinais, então, das projeções das forças nessas direções. Nós temos só forças verticais aqui, né? Então, nós temos o primeiro diagrama de corpo livre para a massa M1, então é a força-peso devido ao campo gravitacional sobre a M1, a força, claro, do fio, né, a tensão do fio, da corda, que eu vou chamar de F, e, obviamente, se tem aceleração, eu vou assumir que a aceleração é para cima. Isso é arbitrário, depois a gente vai ver qual é que é o sinal, etc. O outro bloquinho, então, nós temos o peso do outro bloco, né, a força de tensão, que eu vou chamar de F', né, e a aceleração, obviamente, se o 1 está subindo, o 2 está descendo, acelerado, se é a aceleração. E, finalmente, a diagrama de corpo livre para a roldana, né? Então, a roldana tem os dois pares ação e reação F e F', o seu próprio peso, né? A massa da roldana é N maiúsculo, né? Então, ENG, e a tensão aqui do eixo, né? Que sustenta a roldana. Então, basicamente, a gente já tem os três diagramas de corpo livre. Com isso, a gente pode aplicar, então, as equações dinâmicas de translação, que significa que para
corpos rígidos, a forças externas sobre esses corpos rígidos, né, é igual à variação do momento linear, ou seja, a aceleração, né, se a massa é fixa, né. Então, do primeiro diagrama, por exemplo, a Roldana, né, vamos considerar a primeira Roldana, obviamente o eixo y positivo é para cima aqui, então a soma das forças, né, sobre a Roldana são a tensão, que está na direção do eixo y, as duas forças para a reação com os bloquinhos, o F e o F', as tensões, né, dos fios negativas, né, para baixo, e também a força-peso da Roldana. Isso igual a zero, porque a Roldana está fixa, né? Ela não está acelerada, está em equilíbrio. Né? Está em equilíbrio. Então, essa é a equação dinâmica de translação para a Roldana. Para os outros dois bloquinhos, né, para o bloquinho 1, a gente tem, então, a força de tensão menos o peso do bloquinho, é a massa desse bloquinho vezes a sua aceleração, que eu vou chamar A. E para o bloquinho 2, então, a gente tem essa outra equação, que é peso, né? F' menos o peso igual a massa vezes a aceleração do bloquinho. Né? Então, o módulo da aceleração, eu estou assumindo como sendo o A, né, explicitamente, e aqui tem a equação correspondente para o bloquinho, explicitamente. Então, eu só estou assumindo que a aceleração deste cara é A e a do segundo é menos A. Menos A, o modo da aceleração é Azinho. Então, Azinho é o modo da aceleração dos dois bloquinhos. Né? Então, aqui eu já troquei o sinal aqui, inclusive, da equação correspondente para o bloquinho 2. No caso, ainda temos mais uma equação que não vem da translação, vem da rotação, porque eu tenho um corpo rígido que está rotacionando em torno de um eixo, né? Que é a Roldana. Né? A Roldana tem um eixo de rotação, inclusive passa pelo seu centro de massa, né? E aí, para o caso da dinâmica de rotação da Roldana, a gente tem, então, também como dinâmica de corpo rígido ou de sistema de partículas, né? O toque líquido resultante devido às forças externas sobre a Roldana é igual à variação do vetor momento angular total do sistema, ou momento angular da Roldana. Né? O momento angular da Roldana, vamos ver pela regra da mão direita, né? A Roldana aqui está girando em sentido horário, né? Na nossa convenção das acelerações, né? Está rodando em sentido horário. Em sentido horário, então, o momento angular o vetor momento angular está entrando no plano XY, ou seja, na nossa anotação aqui, na direção do menos K-chapéu, né? Contrária à direção Z positiva. Regra da mão direita, rotação horária, certo? Então, o momento angular aqui, explicitamente, da Roldana, né? Ela entra no plano XY, então é paralelo, né, com o eixo de rotação. A gente mostrou na aula passada que se o momento angular de um corpo rígido, né, for paralelo com o eixo de rotação, esse eixo é chamado principal, né? E se ele é principal, a gente mostrou na aula passada, o cálculo do momento angular, se o eixo principal é simplificado, né? O momento angular, então, é basicamente o momento de inércia multiplicado pelo velocidade angular. Né? O vetor velocidade angular é a velocidade angular, que pode ter sinais, né? E o vetor K-chapéu. Né? Então, eu posso ter mais ou menos vetor K-chapéu, módulo ômega. No nosso caso aqui, o momento angular, então, o vetor momento angular aponta na direção menos K-chapéu, entrando no plano XY. Né? Então, se eu fosse calcular qual é que é a taxa de variação temporal, né, do vetor momento angular, para onde o eixo é o eixo principal, né, onde é I ômega o valor do momento angular, a taxa de variação temporal, ou seja, a derivada temporal do vetor momento angular total, né, do sistema, da Roldana, né, o momento angular não tem o momento de inércia não tem dependência temporal, então ele sai da derivada. Nós vamos derivar, então, o vetor momento angular, o vetor velocidade angular, né? Vetor velocidade angular. Lembrando que o vetor velocidade angular, no nosso caso, é ômega menos K-chapéu, né? Tem módulo ômega e aponta na direção menos K-chapéu. Então, dá para ver, então, que nós vamos ter a derivada do momento angular como sendo menos I de ômega dt, onde o ômega é o módulo da velocidade angular, e a direção K-chapéu. O momento de inércia da Roldana, né, a gente vai assumir que ele é um disco, né, onde o eixo de rotação passa, então, pelo centro de massa,
E na aula passada a gente mostrou, né, quanto é que é o momento de inércia ah, para o disco, né, de massa M, raio L, onde o eixo de rotação passa pelo centro do disco, né, a gente mostrou que é um meio mr quadrado, né, o momento de inércia de disco quando o eixo passa pelo centro. Basicamente, então, já sabe quanto é que é o I, o momento de inércia da roldana, claro, na simplificação, que eu estou assumindo que ela é um disco. Eu posso refinar isso e utilizar o momento de inércia mais realístico, né, considerando a espessura da roldana também, mas aqui ele vai só fazer um caso simplificado, onde está assumindo que ele é um disco. Né? Lembrando que a taxa de variação temporal, né, este vetor taxa de variação temporal do L, está conectado com o torque líquido externo devido às forças externas, né, sobre a roldana, certo? O torque líquido externo, então, basicamente como tem 4 forças sobre o corpo rígido, né, só vamos analisar aqui, né, quatro forças, perdão, mas duas delas estão sendo aplicadas no eixo de rotação, né? Tanto a tensão quanto o peso o campo gravitacional, a força gravitacional, né, está sendo aplicada no centro de massa, então essas duas forças aqui não vão realizar torque, né, porque elas estão aplicadas no eixo de rotação, né? O ponto de aplicação das forças, tensão e peso estão no eixo de rotação, né, coincide com o eixo de rotação. Então, só duas forças vão realizar torque, né? São as forças dos fios, né? A F e a F'. Então, só tem dois torques não nulos, né? Eu vou chamar de torque 1, torque 2. Torque 1, então, é devido à força F, o torque 2 é devido à força F', né? Em ambos os casos, né, os tamanhos dos braços de alavanca, né? O R1 e o R2, que são as distâncias entre o ponto de aplicação da força, né? E o eixo de rotação é o mesmo valor, né? O tamanho do braço de alavanca em ambos os casos é R, né? O raio do disco, né? Raio do disco. Então, o módulo do R1, o módulo do R2, lembrando a definição de torque, né? É o produto vetorial R1, R vetor F, né? Onde R é o vetor braço de alavanca, é o vetor cuja origem começa no eixo de simetria, no eixo de rotação, até o ponto de aplicação da força, né, e obviamente o produto vetorial com a força. Então, os vetores braço de alavanca são ambos do mesmo tamanho, mesmo módulo, raio do disco, e também a gente vê que os vetores R1 e R2, os braços de alavanca, são perpendiculares aos vetores força. Né? A gente vai olhar aqui explicitamente, os vetores R partem do centro do disco e são perpendiculares às forças aplicadas. Né? Então, aqui isso nos ajuda a simplificar o cálculo dos produtos vetoriais, tá? O módulo, por exemplo, do torque 1 como as forças, esses dois vetores são perpendiculares, basta multiplicar os módulos desses dois vetores para obter o módulo do torque 1 e do torque 2 também porque os dois vetores são sempre perpendiculares, né? Então, é basicamente o módulo dos braços de alavanca multiplicado pelos módulos das forças, nesses casos particulares, né? Porque eles são perpendiculares. Então, o torque 1 vai ter módulo RF, que são os módulos do R1 e da força, né? E o torque 2 vai ter módulo RF', produto dos módulos do braço de alavanca e da força correspondente. Agora nós vamos ver as direções e o sentido, ou seja, que direções esses torques estão apontando, basicamente a regra da mão direita. Né? Regra da mão direita, então no caso da força F, né, a força F, o braço de alavanca está aqui para a esquerda, apontando para a esquerda, e a F para baixo, né? Então, regra da mão direita, de R para F, isso significa que o vetor torque está saindo do plano. Então, ele aponta na direção mais cachapéu, né? Mais cachapéu saindo do plano. No caso da F', né? O braço de alavanca o vetor braço de alavanca está apontando para a direita e a F' para baixo. R vetor F, então, pela regra da mão direita, vai dar um vetor que está o produto vetorial, né, vai estar entrando para dentro do plano, ou seja, na direção menos cachapéu. Menos cachapéu. Então, está aqui tá determinado os módulos e as direções e os sentidos, né, dos dois torques. Torque 1 na direção cachapéu, torque 2 na direção menos cachapéu, usando a regra da mão direita. O torque líquido externo, né, das forças que vão ter torque não nulo, é a soma desses dois vetores torques, né, então ambos estão na direção cachapéu, né, e
a soma da diferença RF menos RF'. Então, vamos usar a lei dinâmica de rotação para a roldana, né, o torque externo, que a gente já calculou quanto é o vetor, igual à taxa de variação temporal do momento angular do sistema da roldana. Né? Então, aqui a gente tem o torque externo, está aqui calculado. Obviamente, como tanto o torque quanto a derivada temporal do L apontam tanto no mesmo sentido, que é a direção de K-chapéu, a gente vai usar, então, não lei vetorial, mas uma equação escalar. Né? Equação escalar, basicamente, das projeções aqui na direção K. Né? Então, RF menos RF' é igual a menos o momento de inércia do disco é um meio mr2, multiplicado pela derivada temporal da velocidade angular, que é a aceleração angular, né? O alfa. O alfa é a aceleração angular, é a derivada temporal da velocidade angular. Com isso, a gente consegue obter quanto é que é a aceleração dos bloquinhos, né? Se eu não tenho deslizamento da corda, né, a aceleração dos bloquinhos vai coincidir com a aceleração tangencial da roldana, né? A aceleração tangencial da roldana, onde ela tem contato com as cordas, né? Então, no caso onde a gente não tem deslizamento com a corda, né, a velocidade tangencial da roldana, lá nos pontos onde a corda está em contato, né, a velocidade tangencial e a angular estão conectadas, né, a velocidade é ômega-r e a aceleração tangencial é alfa-r, onde alfa é a aceleração angular. Então, a aceleração dos bloquinhos vai ser igual à aceleração angular da roldana, né, multiplicado pelo raio da roldana. No caso, a alfa, né, a alfa eu consigo obter explicitamente daqui, né. A alfa eu divido aqui nessa equação a gente pode cancelar os r's, né, em ambos os lados da equação, que o r aparece explicitamente em ambos os lados, claro que tem um r sobrando aqui. Então, o que sobra como alfa vezes r, né? Então, se a gente multiplicar o alfa, né? Isolar alfa aqui nessa equação e multiplicar por r, a gente vai obter explicitamente esta equação, né? A diferença do f menos f, né? Claro que tem a troca desse sinal aqui, né? F' menos f dividido por 1 meio de m. Então, basicamente, alfa r eu obtenho desta equação aqui. Né? Esta equação aqui, onde o alfa pode ser obtido em termos dos f's e da massa. Né? Então, a gente consegue calcular explicitamente a aceleração dos bloquinhos a partir de uma informação da dinâmica de rotação da roldana, que envolve, então, as forças de tensão, F, F' e a massa da roldana. Né? Das equações de translação, essa diferença das forças, né, de tensão pode ser obtida aqui das equações de translação dos bloquinhos. Né? Tanto o F quanto o F', né, são obtidos explicitamente em termos das massas e da aceleração, né, e também dos pesos dos dois bloquinhos. Né? Então, é só fazer a subtração F menos F', usando essas duas equações de translação. Então, nós fazemos isso, a gente pode escrever explicitamente quanto é que é F menos F' usando as duas equações de translação para os bloquinhos. Né? Isso vai dar G menos A M2 menos G mais A M1. A gente pode, então, fatorar quem multiplica o G, né? M2 menos M1, menos a soma das massas, os bloquinhos, multiplicada pela aceleração. Então, esta equação aqui, então, vira esta equação para aceleração. Então, do lado direito, a gente vai introduzir, né, na diferença do F' menos F, informação adicional da aceleração. Isolamos a aceleração do lado esquerdo, né? Então, aqui eu já tenho a aceleração, mas eu vou colocar todo esse termo que depende da aceleração do lado direito para a esquerda. Então, aqui eu tenho a soma das massas dividido por 1 meio da massa da roldana, né? Para o lado esquerdo, faço o MMC do lado esquerdo, e do lado direito sobra constantes apenas, né? O G e a massa da roldana. Passando esse termo que acompanha a aceleração para baixo, aqui fazendo as simplificações correspondentes, né? Na verdade, passa só esse termo do numerador, né, para baixo, né? Porque eu tenho cancelamento do meio de M em ambos os lados, né? E aí, finalmente, chegamos na expressão do A, que é o módulo da aceleração dos bloquinhos, né? Isso é M2 menos M1G, dividido pela massa total dos dois bloquinhos, M1 mais M2, mais 1 meio a massa da roldana, certo? Então, aqui, a aceleração dos bloquinhos depende das suas massas, mas também depende da massa da roldana, certo? Claro que a gente pode comparar essa expressão da aceleração, onde a gente utilizou informação da roldana, né, assumindo que ele é um corpo rígido, né,
na forma de um disco de raio R, massa e emisão, né? A gente pode comparar com o caso trivial, onde a gente desconsidera a dinâmica de rotação da roldana, né? Basicamente, quando assumindo massa da roldana nula, ou seja, se a gente desconsiderar a massa da roldana comparada com as massas dos bloquinhos, né? Claramente o que está aqui, né? Ou seja, a soma das massas dos bloquinhos muito maior que a metade da massa da roldana, ou seja, o limite de massa tendendo a zero, né? Ou assumindo roldana sem massa, a gente vai obter, essa equação geral, a gente obtém o mesmo valor da aceleração, né? Que se a gente utilizasse só a dinâmica de translação dos dois bloquinhos sem considerar a roldana em consideração. Então dá para ver que o efeito da roldana aqui é diminuição da aceleração, né, devido à presença da massa da roldana. Então, quanto maior a massa da roldana, menor é a aceleração comparado com o caso no limite de massa tendendo a zero, né, que é o caso trivial que é feito em Física 1, por exemplo, onde a gente considera a dinâmica de rotação da roldana e a massa da roldana. Dá para ver claramente as expressões. Né? Módulo da aceleração. Uma outra maneira de calcular também essa aceleração é usar a conservação da energia mecânica, né? Aqui, então, a gente tem um sistema de partículas. Posso pensar isso como um sistema de 3 partículas, né? Explicitamente aqui. Sistema de 3 partículas, onde a gente conhece as forças externas, né, que estão atuando sobre esse sistema de partículas. Basicamente, são os campos gravitacionais, né? E a gente pode calcular é um sistema que está sujeito só a campos conservativos, então os campos externos são conservativos, né? A gente pode usar a conservação da energia mecânica para esse sistema. Então, é uma outra maneira de calcular a aceleração. Então, a gente vai considerar as energias cinéticas e potenciais para esse sistema de 3 partículas, ou 3 corpos, né? Sistema de 3 corpos, no final das contas, que a roldana não posso considerar ela pontual, considerar ela um corpo rígido, né? Então, um sistema de 3 corpos, né? Então, eu vou considerar L o comprimento do fio e a energia potencial gravitacional, o G total, né, do sistema de 3 corpos, né? Obviamente, para a gente enunciar a energia potencial gravitacional, a gente vai ter que dizer onde é o zero do potencial, né? Onde a gente vai assumir que eu tenho o zero do potencial. A gente vai assumir aqui que o zero do potencial é no nível do eixo, né? E aí a gente pode calcular a energia potencial gravitacional total, que é a soma das energias potenciais gravitacionais dos 3 objetos, né? Obviamente, como eu assumir que o zero do potencial é no centro da roldana, aqui no eixo de rotação da roldana, obviamente, então, eu não tenho energia potencial gravitacional, é zero para o caso da roldana, então só os 2 bloquinhos têm energia potencial gravitacional, né? Então, aqui a distância entre o centro da roldana e o bloquinho M1, eu vou dizer que é x, e a distância entre o centro da roldana, que é o zero do potencial gravitacional, e a massinha M2, eu vou chamar de L menos x, onde L é o tamanho do fio. Então, a energia potencial gravitacional total do sistema de 3 corpos, basicamente a soma da energia potencial gravitacional do bloquinho 1 e do bloquinho 2. Eu não vou considerar a energia potencial gravitacional da roldana, porque eu estou assumindo que a energia potencial gravitacional é zero no centro da roldana, no centro de massa da roldana, né? Lembrando, então, que se os bloquinhos estão abaixo do centro da roldana, do zero do potencial, o valor da energia potencial é negativa, né? E vale mgh, né? Onde h é a distância entre o zero do potencial e a localização da partícula, né? Então, no caso do bloquinho 1, o módulo, né, o valor da energia potencial gravitacional é m1gx, x é a distância entre o zero do potencial e onde está localizada a massinha m1, e o x2, né, que é a localização, a distância entre o zero do potencial e a massinha m2 é L menos x. Ambos os potenciais gravitacionais são negativos, né, eles são abaixo do zero do potencial, e aí está calculado quanto é que a energia potencial gravitacional total desse sistema de 3 corpos, né, 2 partículas pontual e um corpo rígido. A energia cinética, né, do sistema de 3 corpos, né, é a energia cinética de translação dos 2 corpos, das 2 massinhas, né, 1 meio mv2 e 1 meio de m2v2, né, lembrando que eles compartilham as mesmas velocidades instantâneas, né,
certo? Tempo a tempo, porque estão conectados com o fio, eles têm a mesma aceleração instantânea, eles não têm a mesma velocidade instantânea. Então, eu estou somando as velocidades, as energias cinéticas de translação dos dois bloquinhos. E mais energia cinética rotacional, como a rodana não translada, ela só rotaciona, né? Eu vou ter, então, uma energia cinética rotacional, que a gente calculou na aula passada, né? Um corpo rígido que gira em torno do eixo de rotação, ele tem uma energia cinética de rotação, que é um meio momento de inércia multiplicado pela velocidade angular ao quadrado, que é a ômega, né? Ainda posso escrever, no caso de não deslizamento da corda, né, onde a rodana compartilha a velocidade tangencial dela é igual à velocidade instantânea dos bloquinhos, né, a gente tem uma relação entre a velocidade tangencial na rodana ou a velocidade mesmo instantânea dos bloquinhos com a velocidade angular da rodana, né? Então a velocidade tangencial é R igual à velocidade angular. Então a gente pode reescrever a velocidade angular ao quadrado em termos das velocidades tangenciais e o raio da rodana, né? Ômega é V sobre R, ômega quadrado então é V2 sobre R2. Substituímos essa informação aqui, né? E aí a gente pode fatorar tudo em termos de V quadrado, né? Os três termos, né? Então a gente pode fatorar V quadrado que multiplica 1 meio, né? A gente tem 1 meio em todos os casos, M1 mais M2, né? Mais o momento de inércia dividido por R quadrado, onde eu já substituí ômega 2 como sendo V quadrado sobre R2. Então, finalmente, a gente tem energia cinética total, né? 1 meio M1 mais M2 mais a massa da rodana dividido por 2, né? Que vai aparecer neste caso, onde eu já substituí o momento de inércia, que é 1 meio mr quadrado aqui, né? E cancelamento dos raios, né? 1 meio de mr2, vai sobrar só o meio de m. Temos as duas energias, cinética e potencial total. Energia cinética e potencial do sistema, né? Energia potencial externa do sistema, energia cinética total do sistema, né? Lembrando que aqui a gente já tem toda a informação para obter quanto é que é a energia mecânica do sistema, né? É a soma da energia cinética mais a energia potencial total, que é apenas gravitacional, né? Colocamos as expressões, tanto de T quanto de U, que acabamos de calcular, né? E aí vamos calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? Lembrando como a gente está com um sistema que está sujeito apenas a forças externas gravitacionais, né? Todo o sistema de três corpos aqui está sujeito a um campo que é conservativo, né? Que é o campo gravitacional, né? A gente pode calcular, então, a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? ddt. Então, aqui eu tenho as expressões. Obviamente, quando eu calculo, isso vai ser zero, então eu estou assumindo que a energia mecânica é conservada, né? Então, a gente vai... como a gente desprezou o atrito com o eixo da rodana, né? A gente não tem dissipação de energia mecânica, então não tem o atrito do eixo da rodana com a rodana, e os demais atritos só produzem enrolamento perfeito, né? Depois a gente vai analisar mais um pouquinho quando a gente tem enrolamento perfeito, te mostrar que o atrito estático não vai fazer mudança da energia cinética do sistema, né? A energia mecânica vai ser conservada, né? O sistema, dois bloquinhos mais rodando. Então aqui como eu desprezei o atrito do eixo da rodana com a rodana, né? Então não tem dissipação ali. E depois a gente vai mostrar que o atrito estático não produz variação da energia cinética. A gente pode assumir que a energia mecânica conservada significa, então, que a taxa de variação temporal da energia mecânica é zero. Então, se eu fizer a derivada dessa expressão da energia mecânica que a gente obteve aqui do sistema de três corpos, isso tem que dar zero, né? Obviamente, as derivadas temporais vão atuar sobre o V quadrado e sobre os X aqui que aparecem nas expressões da energia potencial gravitacional total, né? Então, derivando temporalmente o primeiro termo, então a gente vai ter a derivada do V quadrado, né? Então, vai dar 2V dv dt, lembrando que v depende do tempo, né? V é v de t, certo? Onde dv dt é a aceleração, certo? Então aqui a gente já derivou temporalmente o primeiro termo, que é a derivada do v quadrado, né? 2v dv dt.
E no segundo termo a gente vai derivar explicitamente o x, né? Porque o x também depende do tempo, né? Lembrando que x são as localizações, né, dos dois bloquinhos referente ao centro da rodana, isso tem dependência temporal enquanto os bloquinhos estão se movimentando, x é um x de t. Então, obviamente, a gente vai ter constantes que vão ser os resultados da derivada, né? São constantes que é m1g e menos m2g, né? Claro, multiplicado pelas derivadas de x, perdão, derivadas de x relativo ao tempo, que é a velocidade, né? Então, a derivada temporal desse segundo que está dentro do colchete é m1 menos m2 multiplicado por g, e a derivada de x relativa ao t, que é a velocidade. Com isso, a gente consegue ver que é a derivada temporal da energia mecânica, que a gente está assumindo que é zero, né? Não tem conservação da energia mecânica desse sistema. Sobra esta equação aqui que envolve as velocidades e a aceleração, né? Velocidade vezes aceleração no primeiro termo e só velocidade no segundo termo. Temos os cancelamentos das velocidades, porque a gente tem zero na direita, né? Isolamos A, né? Isolamos o valor de A. E o valor de A, então, é justamente a expressão que a gente obteve no caso anterior, que envolve a diferença das massas dos bloquinhos, e aí embaixo, no denominador, as massas dos três corpos, né? A massa M1, M2 e a massa da rodana. Então, é uma outra maneira de obter quanto é que é a aceleração, né, do sistema, agora utilizando conservação da energia mecânica. A expressão da aceleração é a mesma que no caso anterior, em termos das massas e do G. Certo? O meu segundo exemplo aqui é só para ilustrar o que a gente acabou de utilizar, né, para a conservação da energia mecânica, é que a força de atrito estático, quando a gente tem rolamento sem deslizamento, né, onde a força de atrito do ponto de contato, né, é a força de atrito estático, né, não dissipa a energia, né, nos rolamentos sem deslizamento. Então, para fazer isso, eu vou considerar, então, um corpo rígido, que é uma roda, tá, que está andando sobre uma superfície plana, certo? Lembrando que enquanto ela está deslizando sobre essa superfície plana, ela tem um ponto de contato, né? Certo? Então, eu vou considerar uma roda sobre o qual se aplica, então, a força externa, né? Uma força externa que é a F para a direita aqui, sendo que a força de atrito é a força de atrito estático se eu estou com um rolamento sem deslizamento, né? Então, a velocidade do ponto de contato aqui, né, é sempre nula, né? A velocidade do ponto de contato entre a roda e a superfície é dada pela soma, então, da velocidade de translação desse corpo rígido, que é a velocidade de centro de massa, menos, obviamente, subtraído da velocidade tangencial, né, de rotação, né, no ponto de contato. Só para mostrar o que está acontecendo, explicitamente na combinação da translação com a rotação. A gente tem essa figura aqui um pouquinho mais detalhada, né, da cinemática, né. O movimento de rolamento sem deslizamento envolve, então, ele pode ser decomposto na rotação e na translação, porque esse objeto está transladando e rodando ao mesmo tempo, né? Na rotação, ele está girando, né, com velocidade angular ômega, né? E no ponto de contato, a velocidade tangencial, né, do disco, né, ou da roda, é ômega R. Claro, se eu estou no caso de translação, de rolamento sem deslizamento, né? Então, a ômega R é o valor da velocidade tangencial do corpo rígido, né, no ponto de contato com a superfície. Mas ele também está transladando, né? A velocidade de translação é a velocidade do centro de massa. Então, no caso da translação, todos os pontos desse corpo rígido, desse disco, dessa roda, têm a mesma velocidade, que é a velocidade do centro de massa, né? O objeto está transladando com velocidade igual à velocidade do centro de massa. Aqui, obviamente, se eu pegar cada ponto diferente aqui do corpo rígido, na superfície desse corpo rígido, né, a soma vetorial, então, da velocidade tangencial do corpo rígido, mais a velocidade de translação, que é a velocidade do centro de massa, né, vai ter valores diferentes, claro, em cada ponto, né? Então, até eu estou mostrando 3 exemplos de 4 pontos, mas o que nos interessa é a soma dos vetores velocidade de centro de massa mais o tangencial de rotação do corpo rígido, né, aqui no ponto de contato, né? Se, no caso, a velocidade de centro de massa for exatamente igual à velocidade tangencial de rotação, que é o ômega r, né,
a velocidade líquida aqui do ponto de contato vai ser zero. Então, quando a gente está analisando o caso que é de rolamento sem deslizamento, né, o ponto de contato tem velocidade nula, significando, obviamente, então, que a força de atrito aqui é uma força de atrito estático, né, certo? Então, só para lembrar que rolamento perfeito sem deslizamento, a força de atrito que está sendo aplicada no ponto de contato entre o corpo rígido e a superfície é a força de atrito estática. Lembrando que quando eu analiso cada ponto no ponto de contato, eu tenho que levar a soma vetorial dos vetores de velocidade de translação com a velocidade tangencial de rotação do objeto, né, que está girando e transladando ao mesmo tempo. Tá? Isso é o que é rolamento sem deslizamento. Eu quero mostrar que no rolamento sem deslizamento, a gente não vai ter dissipação da energia cinética do sistema, né, devido à força de atrito estático, né, no rolamento perfeito, certo? Então aqui eu tenho uma força externa, né, mas também tenho um atrito estático se o objeto está rolando sem deslizar. Eu posso utilizar então as equações dinâmicas, tanto de rotação como de translação, para esta roda, né, e tentar então obter informação sobre quanto é que vale as relações da força de atrito e a força externa que está sendo aplicada, né? Então aqui eu vou escrever explicitamente as equações de translação e de rotação para esse objeto, né? No caso da translação, a força externa, né, é a que vai dar a dinâmica de translação, né? A força externa é igual à taxa de variação temporal do momento linear total do sistema, como é um corpo rígido, né? Isso é a taxa de variação temporal do momento do centro de massa, né? Momento linear do centro de massa. Obviamente que a derivada temporal do momento do centro de massa é a massa total do sistema, que é o m, né? E a derivada da velocidade de centro de massa, né? Porque o PCM é massa total do sistema multiplicada pela velocidade de centro de massa. Então, dp/dt é massa vezes a derivada da velocidade de centro de massa. Como o movimento é unidimensional, né? A lei dinâmica que diz força líquida resultante é igual à taxa de variação temporal do momento linear, como a gente tem duas forças, né? E a gente está assumindo que o x positivo é para a direita, na decomposição das forças, né? A equação dinâmica de translação é essa daqui, né? Força resultante é AF menos AFA, né? Na direção x positivo, igual a massa vezes a derivada do vetor velocidade centro de massa. A equação dinâmica de rotação é que o torque líquido devido às forças externas é igual, né? Igual a taxa de variação temporal do momento angular do sistema, né? Esse aqui é um sistema que é um corpo rígido que está girando em torno do seu centro de massa, né? Girando em torno do seu centro de massa. Ou seja, lembrando se eu fizer a regra na mão direita, né? O vetor momento angular está paralelo com o eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Então, o eixo de rotação é o eixo de rotação principal. Se o eixo de rotação é um eixo de rotação principal, o momento angular desse corpo rígido é sabido, né? É o momento de inércia multiplicado pelo vetor velocidade angular. No caso aqui, o vetor velocidade angular tem direção, né? Como o giro aqui é horário, né? Ele aponta a direção menos cachapéu, ou seja, está entrando aqui dentro do plano, né? Ou seja, o vetor momento angular é iômega, né? Mas o ômega tem direção entrando dentro do plano, né? Então, o vetor momento angular deste corpo rígido é produto e ômega, onde ômega é o módulo da velocidade angular, e direção em sentido menos cachapéu, ou seja, entrando dentro do plano. Então, o módulo é iômega, direção menos cachapéu, para o momento angular, onde o eixo de rotação é o eixo de rotação principal, né? Lembrando que eixo de rotação principal é quando o momento angular do sistema é paralelo com o eixo de rotação. E o torque externo, eu tenho duas forças, mas só uma delas contribui com torque não líquido, né? A força externa F, ela não contribui com torque porque ela está sendo aplicada justamente no eixo de rotação, né? Então o braço de alavanca é nulo, então a única força que vai nos dar torque líquido não nulo, né? Torque não nulo vai ser a força de atrito estático, no caso do rolamento perfeito, né? E aí a gente já pode escrever esta equação aqui, né? O torque externo é só devido à força de atrito. A gente consegue até ver qual é que é a direção
do vetor torque, né? Lembrando a definição de torque, né? É R vetor F, né? R vetor F, dá para ver que esse produto vetorial R vetor F é justamente a menos cachapel, também está entrando no plano, né? Fazendo o produto vetorial R para F, né? RFA, né? RFA, do R para o RFA. Lembrando que R é o vetor baixo de alavanca que tem direção para baixo, né? Então, o RFA tem direção menos cachapel, e o módulo do torque, como esses dois vetores, o R e o FA, são vetores perpendiculares, o módulo do produto vetorial de dois vetores perpendiculares é apenas o produto do módulo desses dois vetores, né? Então, o módulo do produto vetorial R vetor FA é o raio, né? O raio da roldana, que é o braço, do tamanho do braço de alavanca, né? E o módulo da força de atrito estático. Direção menos cachapel, usando o regadão direito aqui no produto R vetor F, né? FA, certo? Obviamente você consegue ver que tanto o torque líquido externo, devido à força de atrito, e o momento angular, vetor momento angular, ambos apontam na direção menos cachapel, e aí, claro, essa equação vetorial vira uma equação escalar, né? Que são os módulos, né? FAR é igual a I, né, d ômega dt, quando eu já apliquei a derivada temporal, né, no vetor momento angular, I d ômega dt, certo? Então, nós temos as duas equações, a equação de translação, dinâmica de translação, e a equação dinâmica de rotação para essa roda, né, rolando sem deslizamento, onde a força de atrito é a força de atrito estático, né? Eu vou mostrar, usando essas duas equações aqui, da translação e da rotação, para esse corpo rígido rolando sem deslizamento, que a força de atrito estático não vai contribuir para a taxa de variação temporal da energia mecânica ou da cinética, né, da energia cinética. Então, lembrando, a energia mecânica aqui é a soma da energia cinética do corpo rígido mais a energia potencial do corpo rígido, né? Energia potencial aqui externa é só a energia potencial gravitacional. Lembrando que o corpo rígido aqui, eu vou desconsiderar a energia potencial interna, né, do corpo rígido. Lembra, a gente fez essa análise, né? A energia potencial interna de um sistema de partículas, no caso de um corpo rígido, é constante, como a variação dessa energia potencial interna não tem efeito dinâmico, a gente nunca escreve ela explicitamente para corpos rígidos, né? Então, basicamente, a única energia potencial que vai aparecer aqui é a energia potencial externa, né, devido aos campos externos, né, conservativos, né, que é o campo gravitacional, basicamente, né? Então, dá para ver que a energia mecânica vai ser a energia cinética total do sistema, né, desse corpo rígido, a roda girando, e mais a energia potencial externa, devido às forças externas, que é a energia potencial gravitacional, né? É a única externa que é a única força conservativa que está atuando sobre o sistema, né? A energia cinética tem duas contribuições, né? A energia cinética daquele corpo rígido é a energia cinética translacional, que é dada pela velocidade de centro de massa, né? Um meio massa total do sistema, que é a massa do corpo rígido, né? A velocidade de centro de massa ao quadrado, isso é a energia cinética translacional do disco, da roda, né? Girando. E, claro, a sua energia cinética de rotação, né? Em torno do eixo de rotação, que passa pelo centro de massa, que é 1 meio I ômega quadrado, né? Então, aqui a energia cinética total é a soma da energia cinética translacional e a rotacional. E a energia potencial gravitacional, né, é mgh, onde h é a altura, né, do centro de massa do corpo rígido até a superfície, né? Que é o raio do disco, basicamente, né? É o raio do disco, né? Muito bem. Lembrando que, obviamente, a energia potencial gravitacional aqui é constante, né? É mgh, onde m é a massa do objeto, então é uma constante, ela não depende do tempo, né? Já nas energias cinéticas, né, tanto rotacional quanto translacional, tanto o VCM quanto a velocidade angular, né, elas eventualmente têm dependência temporal, e eu vou ter que fazer a derivada, se eu for fazer a derivada da energia mecânica. Então, aqui eu vou calcular qual é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, seja de variação no tempo da energia mecânica, né? Então, como eu estava falando para vocês, como a energia potencial gravitacional é fixa, a taxa de variação temporal dela é nula. Então, a única contribuição para a taxa de variação temporal da energia mecânica é a taxa de variação temporal da energia cinética, né? Nas duas, né? Tanto translacional
gravitacional quanto rotacional. Bom, derivando o primeiro termo, que é energia cinética translacional, isso vai dar, então, a derivada do VCM, né, quadrado, isso dá 2VCM, derivada do VCM, né? Então, isso vai dar massa, VCM, derivada do VCM relativo ao tempo. E a derivada temporal aqui, né, onde o ômega depende do tempo, né, vai dar, nos dar a derivada de ômega 2 é 2 ômega de ômega dt. Né? Então, está aqui explícito as derivadas temporais. Né? Lembrando que aqui na expressão da taxa de variação temporal da energia mecânica, eu tenho duas quantidades que eu consigo conectar com as equações dinâmicas, tanto de translação quanto de rotação, que a gente acabou de ver ali, né? Ó. Tanto o dvdt do centro de massa, né, a derivada da velocidade do centro de massa, e a derivada da velocidade angular, né, podem ser obtidas a partir das equações de translação, dinâmicas de translação e de rotação, ou seja, a dVCM está conectada com as duas forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo, que é o F menos a força de atrito, né, dividido pela massa. Então, eu posso fazer essa substituição aqui. E também a derivada da velocidade angular está conectada com a força de atrito e o momento de inércia. Né? Então, vou substituir, né, essas duas quantidades utilizando as equações dinâmicas anteriores. Com isso, então, eu consigo escrever a taxa de variação temporal da energia mecânica em termos das forças, né, que estão sendo aplicadas, a força externa F e a força de atrito estático, a velocidade de centro de massa, né, o momento de inércia aqui foi cancelado, né? Então, aqui eu tenho a força de atrito estático, a velocidade angular de rotação e o raio do disco, né? Quando eu substituo dômega dt, né, da equação de rotação. No caso de rolamento perfeito, que é o que a gente está analisando aqui, né? A condição de rolamento perfeito é quando a gente tem um match, né? A velocidade de centro de massa é exatamente igual à velocidade tangencial de rotação do ponto de contato, né, do corpo rígido com a superfície, né? Essa é a condição de rolamento perfeito sem deslizamento, né? Essa igualdade faz com que a velocidade total do ponto de contato do corpo rígido, né, que é a soma vetorial da velocidade centro de massa, que é a translação, mais a velocidade tangencial do corpo rígido no ponto de contato, dá zero, né? Ou seja, essa é a definição de rolamento sem deslizamento. Né? Então, esta é a condição que a gente vai utilizar. Se isso acontece, então, se eu estou com um rolamento perfeito, onde a velocidade centro de massa é exatamente igual à velocidade tangencial de giro, né, no ponto de contato do corpo rígido, que é ômega R, né, aí a gente vai conseguir ver o que ocorre nesta condição com a taxa de variação temporal da energia mecânica, né. O que acontece? O VCM, então, tem que ser igual a ômega R, né, então, a gente pode colocar explicitamente aqui por exemplo, aqui na segunda equação, né, a expressão ômega R nos dois casos, né? Então, aqui e aqui valendo ômega R. Com isso, eu tenho o cancelamento desses dois termos que envolvem a força de atrito estático, né? Esses dois termos aqui vão se cancelar, igual, né? E, explicitamente, né? Lembrando, na verdade, aqui aparece o VCM porque eu substituí ômega R aqui por VCM, e aí, claro, eu tenho cancelamento desses dois termos, e aí eu consigo ver que a taxa de variação temporal da energia mecânica, na verdade, só tem a ver com a força externa, né? Multiplicada pela velocidade de massa, mas nós conseguimos ver que a taxa de variação da energia mecânica, né? Ou seja, se houve perda de energia mecânica, a perda de energia mecânica no rolamento perfeito não está conectada com a força de atrito, né? A taxa de variação da energia mecânica, a taxa de variação temporal da energia mecânica, ou seja, perda ou ganho de energia mecânica, no caso aqui a perda da energia mecânica está relacionada só com a força externa. No caso de perda ou ganho da energia mecânica, variação da energia mecânica, está associada só com a força externa F e não tem nenhuma conexão com a força de atrito, no caso, claro, se a gente está com o rolamento perfeito, onde essa condição aqui é obedecida, obviamente. Né? Então, a gente consegue ver que explicitamente, a gente consegue ver aqui que no caso, como a energia potencial gravitacional é constante, né, a taxa de variação temporal da energia mecânica é a taxa de variação da energia cinética, né. Então, a força de atrito estático aqui não tem nenhuma participação na variação da energia cinética do corpo rígido, né, do disco girando com o rolamento perfeito.
A única variação da energia cinética está conectada com a força externa F que está sendo aplicada sobre o disco, né, a bola. Né. Então, só para analisar o papel da força de atrito estático quando eu tenho um rolamento perfeito sem deslizamento, ela não contribui para a variação da energia cinética, né, e automaticamente da energia mecânica. Só a força externa que vai ser levada em consideração. Obviamente, quando vocês conseguem ver que quando a gente não tem força externa, né, o objeto está rolando sem deslizamento, sem uma força externa, onde a única força é a força de atrito estático, né, a taxa de variação temporal da energia mecânica é zero, né, ou seja, a gente tem conservação de energia mecânica quando a gente não tem força externa aplicada com rolamento perfeito. Essa é a predição do modelo, né, usando translação e rotação do corpo rígido. Aqui eu vou analisar um caso de bola de bilhar também, que é um corpo rígido que translada e rotaciona, onde eu atuo uma força externa inicialmente, né. Aqui a gente vai ver a evolução, então, da dinâmica de translação e rotação da bola de bilhar, quando a gente aplica uma força externa como um impulso e depois deixamos a bola de bilhar livre para se movimentar, né? Então, aqui eu tenho uma bola de bilhar, né? Explicitamente aqui está o desenho da bola. Eu vou aplicar uma força externa, que é a força do taco, né? A força do taco da bola de bilhar, do jogo de bilhar, né? Que é a força F. Obviamente aqui a gente vai aplicar a força do taco de bilhar na direção horizontal, né? E ela vai ser aplicada a uma altura H vertical aqui, que é o ponto de aplicação da força aqui na bola de bilhar. Então, a altura H aqui vertical é a altura relativa à superfície onde está sendo aplicada a força do taco, né? Obviamente eu vou assumir que ela é instantânea, ela atua num curto espaço de tempo, né? E depois a bola de bilhar roda sozinha. A gente vai fazer os dois instantes, onde a força está sendo aplicada e depois quando ela está livre já se movimentando, né? Aqui a gente tem então o centro de massa da bola de bilhar, que tem o raio R, então é uma esfera, né? Lembrando que a bola de bilhar vai girar em torno do seu centro de massa, onde a gente então conhece o momento de inércia, né, relativo ao centro de massa de uma esfera com densidade uniforme, tá? Então eu vou primeiro analisar qual é que é a dinâmica de rotação e translação enquanto a força externa, a força do taco, está sendo aplicada. Inclusive a gente vai analisar o que acontece com o movimento dependendo da variação de onde a gente aplica a força do taco. Se acima do centro de massa, se na mesma altura do centro de massa ou abaixo do centro de massa. O ponto de aplicação da força externa, que é a força do taco, vai nos dar dinâmicas diferentes, né, para o movimento de translação e rotação da bola de bilhar, né? A gente vai aqui primeiro desconsiderar a força de atrito entre a mesa, né, com a bola explicitamente. Nesse momento onde a gente está começando a aplicar a força externa. Então eu estou com a esfera parada, né, e a gente vai aplicar uma força externa de curta duração, né? As leis dinâmicas, nesse caso, a gente está acabando de aplicar a força, né? A parte de translação a gente já conhece, né? A força externa, total líquida externa, é igual à taxa de variação temporal do momento do centro de massa, né? A gente acabou de mostrar no caso anterior que é a massa multiplicada pela derivada temporal do centro de massa da esfera agora, né? E a dinâmica de rotação, dada pela sequação, né? Que é a torque líquido externo, né? É igual à taxa de variação temporal do momento angular do sistema, do corpo rígido, do momento angular da esfera, né? De novo, aqui a esfera vai girar em torno do seu centro de massa. O centro de massa é o eixo de rotação. Então, novamente, aqui o vetor momento angular da bola, né, da esfera, é paralela com o eixo de rotação, significando que o eixo de rotação é um eixo de rotação principal, né? E o eixo de rotação principal tem uma expressão simplificada por momento angular do corpo rígido, né? I momento de inércia multiplicado pelo vetor velocidade angular. Então aqui a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é o vetor momento angular da esfera, né?
é o momento de inércia, que é o momento de inércia relativo ao centro de massa, porque o eixo de rotação é o centro de massa, vezes a velocidade, né? Vezes a velocidade de giro em torno do centro de massa, que eu vou chamar de ômega cm, né? E a direção, pela regra da mão direita, se a bola está girando, se a esfera está girando em sentido horário, né? Em sentido horário, pela regra da mão direita, a direção do momento angular, então, é entrando no plano, ou seja, a direção menos cachapéu, tá? E completinho, módulo e direção em sentido do vetor momento angular, que é paralelo com o eixo de rotação, ou seja, o eixo de rotação é principal, e nesse caso é simplificado o cálculo do momento angular, né? Só para lembrar. O torque a gente consegue calcular também explicitamente, né? No caso aqui, onde a única força que está sendo aplicada é a força externa, né? Onde logo no instante da aplicação da força ela é a única que interessa, né? Aqui eu só estou fazendo um diagraminha, né, do braço de alavanca, né, que vai desde o eixo de rotação do centro de massa até o ponto de aplicação da força. Vamos supor que é ali em cima, né, a uma altura h vertical, certo? Então a altura aqui desde o centro de massa até o ponto de aplicação, se h é essa altura toda que é o raio da esfera, a direção vertical aqui do centro de massa até o ponto de aplicação aqui da força, né, a altura de aplicação da força é a distância h menos o raio do disco, né? E aqui está o vetor braço de alavanca, ele parte do centro de massa e chega no ponto de aplicação da força, que é ali em cima, né, nesse nosso exemplo, né? Bom, e aí a gente pode calcular que o torque líquido externo é só o torque da força que está sendo aplicada, né? É o torque da F, né? O torque da F é o produto vetorial R vetor F, né? Aqui, obviamente, eles não são perpendiculares, o R e o F, né? O vetor braço de alavanca é a força externa, né? Eu consigo calcular o módulo desse produto vetorial como sendo o módulo de uma das forças e multiplicado pela projeção perpendicular do outro vetor, né? Do outro vetor na direção perpendicular ao vetor força. Então, aqui eu vou multiplicar o módulo da força externa pela projeção do outro vetor, que é o vetor braço de alavanca, né, na direção perpendicular a F. A projeção do vetor braço de alavanca na direção perpendicular a F é justamente esse tamanho aqui no triângulo retângulo, né? É o valor H menos R, né? Certo? E a direção em sentido desse produto vetorial, né, é R vetor F, né? R primeiro F, né? Isso, de novo, vai nos dar um produto vetorial que vai nos dar menos cachapéu, um vetor entrando dentro do plano, né? R vetor F, né, nos dá menos cachapéu como direção em sentido do vetor produto vetorial R vetor F ou a direção em sentido do vetor torque, né, externo devido à força F. Lembrando então que o R projetado na direção perpendicular a F vale H menos R. Tudo pronto para usar as duas equações, né? Equação translacional, de translação e de rotação. Lembrando que o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero saber qual é que é a dinâmica total dessa bola, né? Dessa bola de bilhar, nos momentos onde eu estou aplicando inicialmente a força externa, né? Ela estava parada e eu estou instantaneamente aplicando uma força externa. Eu quero ver o que acontece com a dinâmica, tá? Combinando a dinâmica de translação com a de rotação. A dinâmica de translação, como a gente viu, né, a força externa é igual à massa multiplicada pela derivada do vetor de velocidade de massa da bola do bilhar. E o torque externo é igual à taxa de variação temporal do vetor momento angular. Lembrando que esses ambos vetores, tanto o torque quanto a derivada do momento angular, apontam na mesma direção, né? É a direção menos cachapéu. Então é uma equação unidimensional, né? Torque externo, acabamos de mostrar, o módulo dele é FH menos R, e a derivada do momento angular é I relativo ao centro de massa, derivada da velocidade angular relativo ao centro de massa, que eu estou chamando de ômega cm, né? A gente pode combinar essas duas equações, né? Combinamos essas duas equações. Por que eu posso combinar? Porque nós temos aqui, neste caso, a F, né, igual nas duas equações, tanto de translação quanto de rotação. Isso vai nos dar esta equação aqui. É importante que essa equação, que combina translação e rotação, as duas equações de translação e rotação, ela envolve a relação entre a taxa de variação temporal da velocidade de massa com a taxa de variação temporal da velocidade angular de rotação, né, da bola, do bilhar.
Aqui a gente pode escrever explicitamente quanto é que é o momento de inércia da bola, né, da bola de bilhar. Eu estou assumindo que ela é uma esfera, né, e o eixo de rotação passa pelo centro de massa. Na aula passada a gente demonstrou, né, que o momento de inércia de uma esfera uniforme, onde o eixo de rotação passa pelo centro de massa, é 2/5 mr², onde m é a massa da bola e r é o raio da esfera, né? A gente ainda pode escrever explicitamente o ICM, aí dá uma simplificada e nós vamos escrever esta quantidade aqui, que acompanha a derivada da velocidade angular de rotação, em termos só do raio da esfera, né? Então, eu perco a dependência na massa, né? Quando eu coloco a expressão do ICM ali. Então, de novo, ainda temos uma relação explícita entre a derivada temporal da velocidade de massa e da velocidade angular de rotação da esfera, né? Se a gente integrar temporalmente, né? Eu perco a dependência temporal aqui, eu fico só com integração nos elementos diferenciais da velocidade de massa e da velocidade de rotação, né? ômega-c, certo? Obviamente eu vou ter essa equação que eu consigo integrar, né? Eu vou integrar no lado esquerdo e no lado direito usando as condições iniciais que eu tenho, né? Lembrando que em t igual a zero, né? O objeto não está transladando, ele estava inicialmente em repouso e também, obviamente, não estava girando, né? Então, a velocidade de centro de massa em t igual a zero e a velocidade angular de rotação da bola de bilhar em t igual a zero, quando eu vou começar a aplicar a força, né, externa F, né, são ambas nulas. Então, quando eu for fazer a integração em ambos os lados aqui no dVCM e no dd ômega, né, o limite inferior de integração vai ser zero. Tanto a velocidade de centro de massa quanto a velocidade de rotação são ambas nulas. E, obviamente, depois de um tempo t, claro que em tempo t, enquanto eu estou aplicando a força F, né, as velocidades a velocidade de centro de massa vai ser VCM e a velocidade angular de rotação vai ser ômega cm. Então, em t igual a zero, ambas são nulas. Em um tempo t, né, ainda enquanto eu estou aplicando a força externa, a velocidade de centro de massa vai ser VCM e a ômega vai ser ômega VCM. Obviamente, isso aqui depende do tempo, né? São instantâneas, né? Então, integrando isso, vai nos dar uma equação que relaciona, então, enquanto a gente está aplicando a força externa, né, a relação entre a velocidade de centro de massa, que é a velocidade de translação da bola de bilhar, enquanto eu estou aplicando a força externa, e a velocidade angular de rotação, de giro da bola de bilhar, né? Uma coisa que eu consigo ver aqui explicitamente, né, que no caso geral, enquanto eu estou aplicando a força externa, né, a velocidade do centro de massa, que é a velocidade de translação do corpo rígido, né, da bola de bilhar, não é igual ao raio multiplicado pela velocidade angular de rotação, né, que seria a condição de rolamento perfeito, né, ou seja, um rolamento sem deslizamento, né. Então, tá claro. Tá claro aqui. Que a condição de rolamento perfeito não está sendo respeitada. Realmente, até no caso aqui, eu ainda posso respeitar que isso é verdade, né? Mas no caso geral, né, enquanto a gente está aplicando a força externa aqui na bola de bilhar, né, a gente não tem a condição aquela de rolamento sem deslizamento. Né? Eu tenho uma relação que é diferente de a velocidade de massa não coincidindo com o valor de R vezes. Ou seja, a velocidade tangencial de giro, né, no ponto de contato não é igual à velocidade de translação. Eu tenho um gap e tudo depende do ponto onde a gente está aplicando a força externa, que é o H. Né? Então, dependendo do H, eu vou ter diferentes relações entre o VCM e a velocidade de translação, que é a velocidade de massa, e a velocidade angular de rotação. Certo? Então, o VCM e o ômega-cm são as quantidades registradas durante a aplicação da força externa. Né? Dá para notar, então, no caso geral, onde a velocidade é diferente, né, do R e ômega, né? Então, significa que eu posso ter rolamento acompanhado de deslizamento. A condição aqui geral não recai na condição de rolamento
sem deslizamento. Então, eu posso ter deslizamento aqui, sim, dependendo de onde eu estou aplicando a força externa. Por exemplo, vou ver alguns casos, né? Se o ponto de aplicação H é exatamente igual a R, significa que eu estou aplicando, por exemplo, a força do taco, né? Exatamente no centro de massa, né? Ou seja, numa direção aqui que é paralela com a direção do centro de massa. Aqui, né? Então, só aplico a força externa aqui, né? Bem na direção do centro de massa. Né? Nesse caso particular, né? Se o H é igual a ômega, né? O que acontece? Se eu for lá para... Quando H é igual a R, né? Igual a HR, então estou aplicando no centro de massa, né? A força externa. Se eu for ver aqui na equação de rotação, o que acontece, né? Ó, quando H é igual a R, neste caso particular, quando H é igual a R, né? Quando a força externa é exatamente no centro de massa, né? Paralelo ali com o centro de massa, a ômega, a d ômega dt é nula, né? Do lado esquerdo eu tenho zero, então d ômega dt é igual a zero, e a gente tem, então, velocidade de rotação nula, né? Velocidade de rotação nula, lembrando que a inicial é zero, e se a taxa de variação temporal é nula, significa, então, que o valor da ômega cn é sempre zero, porque a inicial é zero, né? A condição inicial é zero. Então, quando H é igual a R, né, a taxa de variação temporal da velocidade de rotação é nula, significando que ela é uma constante, né? Então, a velocidade angular é uma constante, mas da condição inicial, essa velocidade angular constante é zero. Então, eu não vou ter velocidade angular, né, de giro. Se eu aplico a força ali na ponto paralelo com o centro de massa, né, com o taco, né, enquanto estou aplicando essa força externa, a bola de bilhar não vai girar, vai apenas transladar. Vai apenas transladar porque ela vai ter uma velocidade de translação, que é a velocidade do centro de massa. Isso significa que ela vai ser arrastada, né? Neste caso particular, onde eu aplico a força externa exatamente ali no ponto do centro de massa. Né? Então, se eu aplico no ponto do centro de massa a força externa, enquanto eu estou aplicando essa força externa, eu estou arrastando apenas a bolinha, porque ela não vai girar, ela não tem velocidade de rotação, angular de rotação, ela vai ser sempre nula, né? Se esse for o ponto de aplicação. Tá? Não vai ter rolamento, eu vou só apenas arrastar a bolinha, a esfera. Se o H for maior que R, que é esse caso que a gente está mostrando aqui, né? Se o H, né, for maior que o raio do disco, ou seja, estou aplicando o ponto de aplicação da força acima do centro de massa, né, o que vai acontecer aqui na nossa relação? Se o H é maior que R, a velocidade de centro de massa está conectada com a velocidade de ômega-cr, né, de uma maneira muito particular, né. Se o H for maior que R, que é o desenho que eu fiz ali, né, o rolamento é no sentido horário, obviamente, né, rolamento no sentido horário, né, e a gente tem uma relação entre o VCM e o ômega-c. Né. Se o H for menor que R, né, se o H for menor que R, ou seja, estou aplicando a força externa abaixo do centro de massa, aí o rolamento é no sentido anti-horário. Então, se o H for diferente de R, eu vou ter rolamento. Né? Se só aplico acima do centro de massa, a bolinha ou a esfera vai girar, vai rolar em sentido horário, e se eu aplicar na parte de baixo, eu vou rolar em sentido anti-horário. E, em geral, esse rolamento tem deslizamento também, não é rolamento perfeito. Então, aqui a gente está analisando os três casos possíveis enquanto eu estou aplicando a força externa, né? Se eu aplicar no centro de massa, eu vou apenas arrastar a bola. Se eu aplicar acima ou abaixo do centro de massa, eu vou ter rolamento, incluindo rolamento com deslizamento, né? Porque a gente tem, no caso geral aqui, a gente não tem a igualdade da velocidade do centro de massa com a velocidade tangencial do ponto de contato, que é R, vezes a velocidade angular, né, de giro da bola, certo? Ali no ponto de contato.
a gente pode encontrar o caso, né, exatamente o caso de ponto de aplicação da força externa, de maneira que o meu rolamento seja sem deslizamento. Então, como eu falei para vocês, no caso geral aqui, né, se eu aplicar a força externa tanto acima quanto abaixo do centro de massa, eu vou ter rolamento, e pela essa expressão que está aqui, o rolamento pode incluir deslizamento, certo? Então, não tem igualdade entre o VCM e R vezes ômega, né? Mas eu posso tentar determinar quanto é que é a força externa, né? Qual é que é a altura em que eu aplico a força externa, onde o meu rolamento vai ser sem deslizamento, tá? Eu quero então obter qual é que é a altura H em que eu vou aplicar F, de maneira que o meu movimento de rolamento da bola de bilhar seja sem deslizamento. Então, a gente sabe qual é que é a condição de rolamento perfeito sem deslizamento, né? A velocidade de translação da bolinha, que é o VCM, tem que ser exatamente igual à velocidade tangencial de giro da bola de bilhar no ponto de contato, né? Que é o ômega vezes R, né? Se eu aplicar esta condição aqui na relação geral entre o VCM e o ômega CM, ou seja, eu imponho que o VCM tem que ser ômega R, né? Ou seja, que o VCM tem que ser igual a ômega R. Pega aqui essa equação, do lado direito eu substituo o VCM por ômega R, impondo que eu quero que o rolamento seja sem deslizamento, seja rolamento perfeito. Né? E aí eu consigo, obviamente, do lado direito eu tenho um H, eu consigo isolar H explicitamente. Então eu passo H menos R para o lado direito, cancelo tudo que eu tenho que cancelar. Obviamente você consegue ver que eu tenho cancelamentos dos ômega CMs, né? Então só tem uma relação entre H e o raio da esfera, né? Então eu consigo calcular que isso é 7/5 de R. Então, se eu aplicar a força externa, né, a 7/5 do R, ou seja, acima do centro de massa, por um fator que é da ordem um pouquinho maior que 1, né, um e pouco aí, né, 1,2 por aí, acima do 1,2 vezes o raio, né, ou seja, um pouquinho acima do centro de massa, né, eu vou ter um rolamento perfeito sem deslizamento, certo? Isso é enquanto eu estou aplicando a força, né? No caso geral, a gente mostrou que eu vou ter rolamento sem deslizamento. O único caso onde a gente não vai ter rolamento é quando a gente aplica a força externa justamente no centro de massa, ali na direção do centro de massa, né? Se está acima ou abaixo do centro de massa, vai ter rolamento, que no caso geral envolve deslizamento também, e vai ter um único ponto de aplicação onde a gente vai ter rolamento perfeito sem deslizar, né? Que é 7/5 de R. Bom, vou seguir com a dinâmica e agora a gente vai analisar o caso onde o movimento após a tacada. Então, agora cessa o efeito da F, né? E agora eu vou ver o que acontece com o movimento depois que eu desliguei a força, que é o taco, né? O taco dá uma força de contato, né? Rápida ali, e depois a bola segue sozinha no seu movimento, né? Quais é que são as condições depois, né? Condições iniciais imediatamente depois que a gente aplica a força F, né? Certo? Eu vou aqui ver no caso, obviamente, no primeiro caso aqui, um caso particular onde a bola é atingida no centro, né? Quando a gente tem a bola atingida no centro, aí a gente tem uma condição inicial específica, né? Lembrando quando a gente atingiu a bola no centro, né? A velocidade de giro é zero, né? A velocidade de giro é zero, a gente calculou agora há pouco. Então, eu vou fazer aqui o caso particular, por exemplo, quando eu empurro, né? Faço o taco sendo aplicado em curto espaço de tempo no centro de massa, né? A gente mostrou, então, que a condição inicial, quando isso ocorre, né, quando eu aplico a força bem no centro de massa, a velocidade do centro de massa vai ter um certo valor, que eu vou chamar de V0, e a gente calculou ali que eu não vou ter velocidade de rotação, né, se eu aplicar a força bem ali no miolinho, né? Então, essas são as condições iniciais. A partir de t igual a zero, com essas condições iniciais, eu vou ver o que vai acontecer com a bolinha. Então, a partir daqui já não tem mais forças, né, força externa, e a bolinha vai transladar e rodar, né, e esta é a condição inicial de partida, né, nesse caso particular onde a bola foi atingida no centro, né. Aqui está a ilustração, né, do que está acontecendo, né.
Então, quando eu desligo, né, a força externa, a única força que vai atuar agora, depois, quando ela vai começar a rolar, né, é a força de atrito, que o FA, né, força de atrito, que está aplicada aqui no ponto de conexão, né, no ponto de contato entre a superfície e a bolinha. Né? Então, a força de atrito está sendo aplicada aqui no ponto de contato. Né? Aqui eu só estou representando a velocidade de massa, a velocidade angular de rotação e a força de atrito. Né? Obviamente, agora eu não tenho uma força externa, então vou ter que recalcular, né, dadas as condições iniciais, vou recalcular qual é que é o movimento de translação e rotação da bola de bilhar neste caso. Né? Então, obviamente, a única força que está aqui atuando é a força de atrito. Então, obviamente, as equações de translação e rotação, que vão dar a dinâmica desse corpo rígido, né, vão mudar, porque agora a única força sendo aplicada é a força de atrito. Né? No caso da translação, então, a força externa é igual a massa vezes a derivada da, da velocidade centimassa, né? Explicitamente, né? Então, no caso aqui, unidimensional, né? A força de atrito estática, a força de atrito, perdão, está sendo contrária à direção x positivo. Então, ela vale FA, módulo da força de atrito, e sentido contrário à direção x positivo. Então, aqui está menos FA, é a força externa, igual a massa vezes a derivada da velocidade centimassa. Essa é a equação de translação. Agora a equação de rotação é torque, né? Torque líquido externo é igual à taxa de variação temporal do momento angular. A taxa de variação do momento angular a gente já viu, né? É o momento de inércia multiplicado pela derivada da velocidade angular de rotação, relativo ao eixo que passa pelo centro de massa. Obviamente, agora o torque, né? Não é devido à força externa, é o torque devido à força de atrito. Então, aqui de novo, eu mostro o diagrama de forças, né, onde a força de atrito está sendo aplicada aqui no ponto de contato. Né. De novo, o torque devido à força de atrito é R vetor F, né, de novo aqui pela regra da mão direita, a direção e o sentido desse torque é entrando no plano, né, menos cachapéu, e módulo, como eles são perpendiculares, tanto R quanto F, né, o vetor base de alavanca e o F são perpendiculares. O módulo do produto vetorial é apenas o produto do módulo desses dois vetores, R e FA. Certo? Então, escrevemos as duas novas equações depois que cessou a aplicação da força externa e a bolinha está girando, né? A bola de bilhar está girando e transladando só com uma única força atuando, que é a força de atrito. Então, essas duas equações são as equações dinâmicas, no caso, depois da aplicação da força do taco. Né? De novo, combinando novamente, né, essas duas equações, onde agora a força de atrito é comum nos dois casos, né? De novo, então, combinando as duas equações de translação e rotação, nós temos uma relação entre a derivada da temporal da velocidade centimassa e a derivada temporal da velocidade angular de rotação, né, de giro, né, da bola de bilhar. Tem uma troca de sinal comparado com o caso anterior, né, porque a força de atrito está em contrário, a direção contrária à direção original, que era a força externa, era para a direita, né. No caso aqui, tem uma troca de sinal comparado com a equação anterior, enquanto a força estava sendo aplicada. Mas igual, temos a relação entre o VCM e o ômega CM, integramos temporalmente, né, então a gente vai ter só as diferenciais de dVCM e d ômega no lado esquerdo e direito, como no caso anterior, e aí vamos integrar nessas quantidades, dadas as condições iniciais. Lembrando que aqui eu estou vendo o caso particular onde a bola foi atingida no centro, onde a condição inicial, que é a velocidade do centro de massa, é V0, e a velocidade angular, devido à aplicação da força externa ser no meio, a velocidade angular é nula. Então, aqui estão as condições iniciais, tanto para o VCM quanto para a ômega, né? Ômega 0 igual a 0 e VCM igual a V0 igual a 0. Obviamente, depois de um tempo t, o VCM é VCM e a velocidade de centimassa é VCM e a velocidade angular, né, é ômega c. Tá? Integrando, né, então do lado direito a gente vai ter VCM menos V0 e do lado direito, basicamente, a gente vai ter a velocidade angular ômega c. Então, aqui de novo, depois que a bolinha está girando sozinha, no caso particular, a gente aplicou
no centro de massa, né, a força externa, a velocidade do centro de massa está conectada com a velocidade angular de rotação por esta equação, né? Então, enquanto houver deslizamento, né, o VCM vai diminuindo e o ômega CM vai aumentando, né? Por quê? Né? Se eu tenho uma força de atrito, né, tá claro aqui, a taxa de variação temporal da velocidade centro de massa diminui, né? Tá? Se o VCM, se a força de atrito é não nula, né, e ela é negativa, isso está dizendo que a taxa de variação temporal da velocidade centro de massa é negativa. Isso significa que eu diminuo com o tempo a velocidade do centro de massa. Então, uma das coisas que eu consigo ver devido à presença da força de atrito aqui no rolamento é diminuição com o tempo da velocidade do centro de massa e, ao mesmo tempo, vocês vejam que a taxa de variação temporal da velocidade angular, que é a velocidade de giro do bilhar, né, ela é positiva. Ela depende da força de atrito, mas ela é positiva, né? Então dá para ver dessas duas equações, da translação e da rotação. Na equação da translação, eu vejo que a velocidade centro de massa vai diminuir, porque a taxa de variação temporal da velocidade centro de massa é negativa. E eu vejo que a velocidade angular de rotação da bola do bilhar vai aumentar, porque a taxa de variação temporal é positiva, né? E, claro, dependente do valor da força de atrito, né, aplicada. Então, é por isso que eu estou escrevendo esta frase aqui explicitamente, né? Então, quando houver deslizamento, enquanto eu tiver deslizamento, a velocidade vai diminuindo e a velocidade de rotação vai aumentando, né? Certo? Aqui eu estou falando que tem enquanto houver deslizamento, né? Em havendo deslizamento, né, o ponto de contato não está com velocidade nula, né? Então a força de atrito, enquanto tem deslizamento, é a força de atrito cinética, né? Então a velocidade de centro de massa diminui, a velocidade de translação diminui, porque eu tenho uma força de atrito cinético atuando, né, enquanto houver deslizamento. Então, enquanto houver deslizamento, eu tenho uma força de atrito que é cinética, e, obviamente, o fato de eu ter uma força de atrito cinética faz que eu diminua a velocidade de translação, né, no caso unidimensional, né? E, como a gente mostrou aqui, ao mesmo tempo, né, a taxa de variação temporal da velocidade de rotação vai aumentar, né, enquanto eu tenho essa força de atrito cinético atuando, né? Enquanto ela estiver atuando, eu vou ter uma taxa de variação temporal do ômega aumentando, né, de ômega dt positivo, significa que o ômega aumenta, né, com o tempo. Essas duas coisas estão acontecendo enquanto houver deslizamento, ou seja, enquanto a força de atrito for uma força de atrito cinético, né? Vai continuar assim até o rolamento ser perfeito, ou seja, quando chegar na condição de... Por que vai mudar a configuração, né? Lembra que o VCM depende da ômega 10 através desta equação geral aqui, neste caso que a gente está mostrando, né? Então, esses dois objetos aqui variam com o tempo, né? Então, enquanto o tempo está passando, enquanto tem rolamento, tem deslizamento, perdão, enquanto eu estou atuando a força de atrito cinético, o VCM vai baixando, né? E a velocidade angular vai aumentando. Obviamente vai chegar um tempo aí onde o VCM e o ômega CM vão chegar naquela relação de rolamento perfeito, né? Então vai chegar um tempo aí onde a velocidade de centro de massa vai igualar a velocidade tangencial de giro do ponto de contato, né? Quando isso acontece, a gente não vai ter mais atrito cinético e vai ter apenas atrito estático, né? E aí eu vou ter, depois de um certo tempo, né, o rolamento perfeito sem deslizar. Então, eu desligo força de atrito cinético e a força de atrito agora vai ser estática. Então, só para entender o que está acontecendo, né? Vou diminuindo a velocidade de centro de massa, vai aumentando a ômega. Quando eu chego nesta condição, o rolamento agora já é rolamento perfeito, onde a força de atrito agora vira força de atrito estático, né? E eu tenho rolamento perfeito. Nesta condição aqui, né, a gente pode obter qual é que é a velocidade final do centro de massa em termos de V0, né? Então, quando eu atinjo a condição VCM igual a ômega vezes R, né, vou lá na equação de cima geral e vou obter quanto é que é a velocidade de centro de massa limite
quando eu chego nesta condição. Então, a gente consegue ver aqui que VCM é igual a V0 menos 2/5 de R ômega CM, e aqui eu vou substituir o R ômega pela velocidade de antimassa quando eu atinjo esta condição, a condição de rolamento perfeito. Eu consigo mostrar que a velocidade de antimassa é 5/7 do V0, né? Ou seja, quando a velocidade de centro de massa atinge a 5/7, né? Uma fração daquela velocidade original de partida em tempo igual a zero, onde a gente desligou a força externa, né? A gente vai atingir a condição para rolamento perfeito, onde eu só vou ter força de atrito estático atuando. A dissipação da energia durante o deslocamento, né? O desligamento, durante o deslizamento, né? Ou seja, desde o T igual a zero até a chegada à condição onde o rolamento vai ser perfeito, pode ser calculada, né? A taxa de variação temporal da energia mecânica, eu posso calcular a diferença, né? A variação da energia mecânica, né? A variação da energia mecânica é a variação da energia cinética translacional e somada com a variação da energia cinética rotacional, né? Então, a variação da energia cinética de translação é só fazer a diferença entre a energia cinética final menos a inicial, né? Explicitamente, né? A energia cinética inicial, eu tenho só velocidade V0, é a velocidade de partida de translação, né? E a velocidade final, ou seja, depois que eu parou o deslizamento, onde eu chego na condição de rolamento perfeito, a gente sabe que a velocidade de antimassa é 5 meios de V0, né? Então, eu jogo 5/7 de V0. E aí eu consigo calcular qual é que é a diferença das energias cinéticas de translação desde o tempo igual a zero até a chegada da condição de rolamento perfeito, né? Para calcular explicitamente. A mesma coisa aqui, a diferença das energias cinéticas de rotação desde T igual a zero até o ponto onde eu consigo chegar à condição de rolamento perfeito, né? Em tempo igual a zero, lembrando que na condição que a gente está utilizando eu não tenho energia cinética rotacional, porque o ômega em tempo igual a zero é zero, né? E o ômega em tempo igual a t onde eu atinjo o equilíbrio, né? O ômega cm está relacionado com a velocidade de antimassa, né? Então a gente consegue mostrar que quando eu atinjo a condição de rolamento, né, perfeito, o ômega é exatamente VCM sobre R. E aí eu posso calcular explicitamente quanto é que é a velocidade, quanto é que é a energia cinética de rotação, né, neste ponto, né, quando eu atinjo a condição de rolamento perfeito. Então é um meio, momento de inércia relativo à antimassa, ômega quadrado, mas o ômega está relacionado com a velocidade antimassa, né, VCM sobre R. Eu consigo mostrar que a variação da energia mecânica, né, desde o tempo igual a zero até a condição de rolamento perfeito, né, enquanto nesse tempo houve deslizamento, ou seja, enquanto houve aplicação da força de atrito cinético, né, a variação da energia mecânica foi 1/7 da massa multiplicada pela velocidade inicial de partida de translação da bolinha do bilhar em T igual a zero. Então, eu consigo calcular explicitamente quanto é que o delta I. A gente poderia calcular esse mesmo problema, né, usando conservação do momento angular. Eu vou deixar aqui com vocês uma outra maneira de calcular o mesmo problema, né, resolver o mesmo problema, ou seja, calcular qual é que é a velocidade do centro de massa quando a gente consegue obter a condição de equilíbrio, da condição de rolamento perfeito, né? Aqui eu vou deixar para vocês. Também eu posso usar, por exemplo, conservação de momento angular, né, para calcular a velocidade final do centro de massa na condição de rolamento perfeito, né? Uma outra maneira alternativa, né, de resolver o mesmo problema. Obviamente, para ter conservação de momento angular, eu vou ter que fazer uma escolha do ponto, né, onde eu vou a origem O, onde eu vou calcular os momentos angulares, né? Obviamente, para eu ter um momento angular com taxa de variação nula, eu vou escolher, então, a origem O para cálculo do L e dos torques, né, na superfície, né, sobre a superfície. Vocês vão ver aqui que, neste caso, eu tenho conservação do momento angular total do sistema enquanto ele está girando, a bolinha de bilhar enquanto ela está girando. Tá? É uma outra maneira alternativa, mas vocês conseguem ver que a gente obtém o mesmo resultado, né, para a relação entre a velocidade de antimassa
e a velocidade de rotação da bolinha, exatamente como a gente fez usando apenas a combinação das leis dinâmicas de rotação e de translação, né? A mesma equação, né, entre o VCM e a ômega CM pode ser obtida então por conservação de momento angular, escolhendo espertamente, né, o ponto onde eu vou calcular tanto o torque quanto o momento angular. Você consegue ver. E é bem rápido, né? No caso da conservação de momento angular, o cálculo da relação entre o VCM e a ômega é mais rápido, né? Conservação de momento angular. E o meu último problema de aplicação aqui é um pêndulo, só que ao invés de ter uma partícula, uma massa pontual, né, conectada ao fio, eu vou conectar o fio a uma esfera de massa M e raio R. Eu vou ver o que acontece com o período, né, deste pêndulo, né, em termos da massa e do raio da esfera. Né? Então aqui eu tenho uma esfera de raio R, massa M, está suspensa por um fio a partir de um ponto fixo, né, que está aqui em cima, e a distância do centro da esfera a este ponto vale E. Então o tamanho do fio, né, desde o centro de massa até a ponto de aplicação lá, é L pequeno o tamanho. Né? É o que a gente quer achar, então, o período do pêndulo para pequenas oscilações. Né? Então, para pequenas oscilações, quando tem que é o período T do pêndulo. Né? Uma das maneiras de resolver esse assunto aqui, né? Então, eu posso pensar que esse pêndulo é um corpo rígido, né? Que está girando em torno deste eixo de rotação que está lá em cima no ponto O, né? Então, a dinâmica de rotação de um corpo rígido, né? É torque líquido devido às forças externas é igual à taxa de variação temporal do momento angular do corpo rígido, né? Aqui, de novo, né? Se eu assumir fio mais a esfera como sendo um corpo rígido que está girando em torno do eixo de rotação O, né? Isso aqui é, de novo, o momento angular, né? O momento angular, né? O momento angular vai ser paralelo ao eixo de rotação. Se o momento angular é paralelo ao eixo de rotação, ele é um eixo principal, né? E se ele é um eixo principal, o cálculo do momento angular é simplificado, como a gente mostrou na aula passada, né? É apenas o produto do momento de inércia relativo a eixo de rotação, que é o ponto O, né? Vezes a velocidade angular, o vetor velocidade angular, né? Explicitamente, né? Obviamente a gente conhece, entende aqui como é um corpo rígido, né? A velocidade, o momento angular de um corpo rígido, né? Relativo a um ponto O, né? A gente mostrou na aula passada que é basicamente o momento angular do centro de massa. Né? Então a gente sabe então que o momento angular é o momento angular do centro de massa, que é o momento angular de um corpo rígido, né? E como o eixo de rotação é principal, isso está conectado, né? O momento angular do centro de massa tem que ser igual a I ômega, né? Igual a I ômega. Pela regra da mão direita, né? Da regra de mão direita, pela regra de mão direita, né? O módulo do L, né? Do L centimassa é I vezes ômega e a direção em sentido neste caso aqui, nessa configuração que eu estou mostrando, né? O momento angular do centro de massa basicamente é R vetor P, né? Nesta configuração aqui, né? Eu consigo mostrar que a velocidade de centro de massa está para cá, né? Está descendo, né? Perpendicular à direção do fio. Nesse ponto aqui, nesta configuração que eu estou aqui, então o R vetor P, né? R vetor V, na verdade, né? É pela regra da mão direita, né? Regra da mão direita saindo, né? Saindo do nosso plano, né? R vetor V sai do plano, né? Sai do plano, sob a direção e sentido a direção cachapéu. Nesta configuração que eu estou fazendo aqui, obviamente. Né? E a gente pode calcular também o torque, né? O torque externo é só devido à força externa gravitacional, né? Então, o torque externo é devido à força peso, né? Força peso explicitamente, né? Agora pode fazer outro desenho aqui que vai ficar claro também o que está acontecendo, né? Então, quando está subindo aqui, a gente tem descendo para lá. Força peso
o vetor, tanto o braço de alavanca quanto o vetor posição do centro de massa, né? Esse vetorzinho aqui. Então, ele está mostrando, dá para ver claramente que os dois vetores, o torque e o momento angular, eles vão ter sempre sentidos contrários, né? Direções e sentidos contrários em cada uma das configurações, né? Aqui nessa configuração, que é o que eu estou escrevendo aqui, é bem tranquilo, né? O produto vetorial R vetor V, que vai me dar o momento angular, né, do centro de massa, é positivo, saindo para fora aqui do plano, né? R vetor VCM, ou o momento angular do centro de massa, né, é saindo do plano, ou seja, direção cachapéu. A mesma coisa para a direção em sentido do torque, né? A direção em sentido do torque aqui, né, é R vetor peso, né? Peso da esfera, né? Então dá para ver aqui do produto vetorial que está entrando dentro do plano, né? R vetor P, produto vetorial R vetor P, ou seja, R vetor força, né? R vetor F, né? Está entrando no plano, a direção e o sentido é menos cachapéu. Então, nesta configuração aqui, onde a bolinha está subindo, né? A esfera está subindo, o momento angular do centro de massa é I ômega módulo, e direção e sentido é cachapéu pela regra da mão direita. No mesmo ponto aqui, o torque tem direção menos cachapéu, regra da mão direita, e módulo do produto vetorial R vetor F, né? Módulo da força, módulo do braço de alavanca, que é basicamente o L, né, que é o tamanho do fio, né? E sendo o ângulo entre o vetor força e o vetor braço de alavanca, que é justamente o mesmo θ, né? Se θ é o ângulo que o fio faz com a vertical, também é o ângulo entre o braço de alavanca e a força externa peso, né? Então, módulo da força, módulo do braço de alavanca, sendo de θ é o valor do módulo do produto vetorial R vetor F, né? Como vocês conseguem ver, tanto o torque quanto a derivada temporal do L apontam no mesmo sentido, que é a direção cachapéu, mas claro, com direções contrárias, né? Perdão, mesma direção, que é a direção cachapéu, mas sentidos contrários, né? O L é mais cachapéu e o torque é menos cachapéu. Obviamente, eu posso escrever uma equação não vetorial, mas uma equação escalar, né, na direção cachapéu. Então, combinando torque igual à derivada temporal do L, eu consigo obter essa expressão aqui, né? Do lado esquerdo eu tenho menos P, que é o peso da esfera, né? O módulo de R é L, o tamanho do fio, sendo de θ, e do lado direito a gente tem a derivada do I ômega, né? A derivada do I ômega, então, é o momento de inércia relativo ao eixo O, que é o eixo de rotação, d ômega dt, que é a derivada do módulo da velocidade angular, né? Esta equação aqui é tranquila de calcular, a gente sabe como calcular o momento de inércia. O momento de inércia é relativo ao eixo O, que é um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Lembrando, na aula passada, te demonstrou o teorema de Steiner, ou o teorema dos eixos paralelos, né? O momento de inércia de um eixo que é paralelo ao centro de massa estão conectados, né? Está conectado com o momento de inércia do centro de massa dessa forma, né? Então, o momento de inércia relativo a um eixo paralelo ao centro de massa é igual ao momento de inércia relativo ao centro de massa mais a massa total do corpo rígido multiplicado por d ao quadrado, onde d é a distância entre esses dois eixos, né? O eixo de centro de massa e o paralelo a ele. No nosso caso, o d aqui é o tamanho do fio, o L, né? Então, tá claro, no nosso caso, quanto é que é a relação entre o momento de inércia, que vai entrar na nossa conta, que é o momento de inércia relativo ao eixo de rotação, que é no ponto O, e o momento de inércia relativo ao centro de massa com esfera, que a gente calculou na aula passada, massa vezes L quadrado, né? Então, o IO é 2/5 de mr2, onde eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é o momento de inércia relativo ao centro de massa para uma esfera uniforme, né? 2/5 mr quadrado, e aí a gente consegue já substituir aqui o IO na equação dinâmica, né? De rotação. Também a gente vai lembrar que d ômega dt, na verdade, é a derivada segunda do ângulo relativo ao tempo, né? D ômega dt, ddt, dθ dt, ou seja, a derivada segunda, né, dos ângulos relativo ao tempo, né? Então,
substituindo essas duas informações, né, o valor do momento de inércia relativo ao eixo O e a dômega dt valendo derivada segunda, né, explicitamente, e claro, nas oscilações com pequenos ângulos, né, o seno que está aqui pode ser substituído por θ, claro, no limite de pequenas oscilações. Então, esta equação aqui, que é a equação geral dinâmica de rotação, vai virar esta equação aqui, né, simplificada, claro, no caso onde o seno é aproximadamente θ. Né? Então, eu vou ter menos mg, que é o valor do peso, vezes o L, né, vezes o seno vira θ, né, porque é na aproximação de pequeno ângulo, e no lado direito eu já substituo o valor do momento de inércia, né, que é 2/5 nr2 mais nl quadrado, né, multiplicado pelo dômega dt, que é a derivada segunda do ângulo relativo ao tempo. Tá? Divido ambos os lados por esta quantidade aqui, e aí eu vou ter esta equação, né? Ou seja, tem derivada segunda do ângulo, mais um termo constante no ângulo, né? Tem um coeficiente que está multiplicando o ângulo igual a zero. Está claro lá da equação do oscilador harmônico ou do pêndulo simples, né? A velocidade angular ao quadrado de rotação, né? De oscilação do pêndulo, é quem acompanha, é o coeficiente que acompanha o θ, né? O coeficiente que está acompanhando o θ, que é o quadrado da velocidade angular de oscilação, né? É a quantidade de GL, 2/5 de R2, L ao quadrado. Obviamente, eu já dividi ambos os lados por esta quantidade aqui e cancelei as massas, né? Claro, a massa não, da esfera não entra na jogada, porque ela já está cancelada. Né? Então, só vai depender do raio e do tamanho do fio, né? O raio da esfera e do tamanho do fio, que é L. Então, a velocidade angular é dada em termos de L de R. Obviamente, o período desse pêndulo, né, é 2π sobre a ômega zero, né? Então, a gente consegue calcular. Se eu fatorar L sobre G, eu vou obter, então, quanto é que é a expressão para pequenas oscilações do período deste pêndulo, onde eu não tenho uma massa pontual, mas sim uma esfera com densidade uniforme de raio R, massa M, na ponta do fio, né? O período, então, depende, de novo, da razão L sobre G, que é o usual do pêndulo simples, mas eu tenho uma informação adicional, não da massa da esfera, mas sim do raio da esfera. O raio da esfera vai entrar na modificação do período do pêndulo, né? Na forma de um R sobre L ao quadrado. Está claro que no limite, quando o raio, né, da esfera for muito menor que o tamanho do fio, ou seja, no limite, quando L sobre R é muito menor que 1, a gente recai no caso usual do pêndulo simples, onde a massinha é pontual conectada com o fio, né, que é 2π raiz de L sobre G. Mas aqui a gente obteve a expressão completa se está conectado a uma esfera, né, de raio R massa M no fio. E interessante que a dependência na massa da esfera não entra na expressão do período, mas sim apenas o raio. E no limite, onde o raio é muito menor que o tamanho do fio, a gente recai no limite correspondente, no caso do pêndulo simples pontual, né, com a massa pontual conectada com o fio. Com isso, eu encerro a questão de corpos rígidos, né, na verdade, a grande área de sistema de partículas, e na aula que vem, então, nós vamos analisar a questão dos sistemas de referência não inerciais. Né? Então, na quarta-feira que vem, nós vamos analisar a questão do sistema de referência, comparar o inercial com o não inercial, e vamos ver como é que a gente descreve movimentos nos sistemas de referência não inerciais. A gente vai mostrar que há o aparecimento de forças fictícias, né, ou forças inerciais, né, devido ao fato que eu estou descrevendo o meu movimento num sistema que não é inercial. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai endereçar esse tipo é outra área, né, a área de sistemas de referências não inerciais na próxima quarta-feira. Tá? Certo? Bom descanso, bom final de semana.